Hoje vícios de linguagem horrorosos. Você provavelmente já viu alguém cheio de vícios de linguagem na fala. Sabe aquela apresentação que você tá até prestando atenção e aí a pessoa começa a colocar muitos vícios de linguagem e aquilo tira a tua atenção, desvia você do foco da mensagem que você estava escutando e faz com que você não consiga mais se concentrar na mensagem? Isso não só numa apresentação em público, mas às vezes escutando um áudio do WhatsApp, às vezes numa venda em que você está sendo atendido por um vendedor que tem muitos vícios de linguagem. Mas a grande questão do episódio de hoje é: será que você não é essa pessoa? Será que você não está entupindo a sua fala de vícios de linguagem sem perceber e sem querer está deixando a desejar na sua comunicação por conta disso? Se esse pode ser seu caso, fica ligado nessa aula porque hoje eu vou falar sobre isso. Já se inscreve aqui nesse canal porque toda semana eu trago conteúdos de comunicação, posicionamento e oratória para você. Então fica ligado aqui no canal. E bora para nossa aula? Queridos, existem vários tipos de vícios de linguagem. O mais comum é o famoso e o vício de linguagem. Lógico, pode ter outros, tá? Por exemplo, né, e vários outros. Mas a grande questão é: por quê? Por que os vícios de linguagem aparecem? Geralmente, eles aparecem quando você está raciocinando. Por exemplo, vamos supor que eu estou tentando lembrar o que eu quero falar para vocês. É aí que a gente coloca o nosso vício de linguagem. Mas por que isso acontece? Isso acontece por algumas razões, por alguns motivos. O primeiro deles, existe uma crença cultural de que o silêncio é negativo. Sabe aquela pessoa que entra no elevador e fica aquele silêncio mortal, e essa pessoa começa a puxar assunto aleatório e desnecessário porque ela não dá conta do silêncio? Começa a perguntar do tempo, fazer comentários nada a ver, e às vezes você só quer ficar quieto por conta dessa crença. Ou às vezes você está se comunicando e aí, por não sustentar o silêncio, você começa a falar que nem uma matraca e fala e fala e fala. Por quê? Porque você tem medo de que, se você fizer uma pausa como essa que eu acabei de fazer, você vai perder a atenção da outra pessoa. E isso também é uma crença. Porque, na verdade, as pausas na nossa comunicação, elas nos ajudam a captar a atenção da outra pessoa. Percebe como eu estou captando a tua atenção? Ou ainda, quando você faz pausa, a sua mensagem tem mais impacto. Dá tempo da outra pessoa absorver aquilo que você está falando. Mas, Jennifer, como que eu consigo isso? É simples. Primeiro, pense em silêncio. Quando você precisa lembrar do que você vai falar, ou quando você precisa raciocinar durante uma apresentação, pensa em silêncio. Sustenta o silêncio. A grande questão é que numa apresentação, se a gente não se lembra da próxima fala, se a gente perde a linha de raciocínio, geralmente a gente se desespera. E é aí que a gente começa a colocar um monte de vícios de linguagem que contaminam a nossa apresentação. Eis o perigo. É por isso que, para eliminar os ruídos da tua fala, você precisa de duas coisas. Primeiro, respirar. As pessoas subestimam essa técnica, que é a mais valiosa quando o assunto é comunicação. Respirar oxigena o seu cérebro e te ajuda a raciocinar melhor e a lembrar do que você precisava falar, ou ainda a retomar a sua linha de raciocínio. Respira e faça pausas em silêncio, sem entupir esses silêncios com sons por medo de perder a atenção do seu público. Gente, o vício de linguagem é como uma roupa inadequada. Chama atenção e estraga a tua imagem, a tua credibilidade. Então, para que você evite entupir sua fala com vício de linguagem, lembre-se dessa técnica de respirar e usar as pausas a teu favor. Como que você pode treinar isso em casa? Primeiro, preste atenção nos seus áudios de WhatsApp. Tá gravando um áudio? Fica consciente, vai prestando atenção. Começou a perceber que você está trazendo vício de linguagem? Apaga o áudio, volta do zero e vai tentando. Porque é um treino
diário, que no seu dia a dia você vai se habituando a fazer pausas e a respirar durante a sua fala. E isso vai fazer com que numa apresentação você esteja pronto, mais preparado para fazer essas pausas. Por quê? Porque você está treinando no dia a dia. Tá conversando com um amigo, com um cliente, presta atenção, traz para a consciência, porque isso vai te preparar para uma apresentação em que você se sente pressionado. Só que precisa de treino, precisa de prática. É claro que você não vai conseguir eliminar todos os vícios de linguagem de uma vez. Pode ser que no meio da apresentação, ou de um áudio, ou sei lá, numa conversa, você comece a perceber os vícios. O que você faz? Não se desespere. Respira, venha para a consciência e parte dali de novo. A questão não é eliminar os vícios de linguagem de uma vez, mas é reduzir. Se antes você soltava uns 20 S por minuto, tenta reduzir para 15 e depois para 10. E aí você vai trazendo isso para a consciência e isso vai te ajudando. Espero que essa dica te faça ter mais percepção da sua fala, que essa aula tenha te ajudado a ter mais consciência da sua fala. Então comece a prestar atenção no seu dia a dia. E se você gostou dessa dica, curte aqui e fique ligado que na próxima aula a gente vem com mais conteúdo valioso de comunicação para você.